Boa noite a todos. Deus abençoe grandemente. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa. Vamos iniciar orando, né? E daqui a pouco eu começo a contar para vocês aí um pouco dos detalhes dessas coisas misteriosas que Deus faz. Então vamos conectar a nossa fé, conectar o nosso propósito, conectar o nosso coração, porque eu acredito muito que tudo aquilo que tem sido gerado nesses dias são coisas que Deus tem gerado como fontes de sabedoria, né, de graça e de favor sobre as nossas vidas. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar apresentando mais esse dia ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, o dia que o Senhor já fez. Te agradecemos porque as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã na nossa vida e por isso não fomos consumidos. Nós te damos graça por tudo, pela vida, pelo dom da vida. Te agradecemos por este projeto, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz. Te agradecemos porque ela é lâmpada para os nossos pés. Te agradecemos porque ela é luz para o nosso caminho. Te agradecemos porque a tua palavra, ela mesma já fala conosco. E o Senhor deixou para nós essa constituição, para que pudéssemos ter uma vida pautada dentro das tuas verdades. Senhor, abençoe as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações. Pedimos que o Senhor esteja, Pai, tomando as nossas famílias nas tuas mãos. Que o Senhor esteja, Pai, guardando. Pai, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, Senhor. Que sejamos, ó Pai, abençoados, que tudo aquilo que o Senhor prometeu na tua palavra, que isso venha se cumprir, que sejamos, ó Pai, benditos na cidade, mas também benditos no campo, que nós possamos estar por cima e não por baixo, que possamos emprestar a muitos, mas não tomar emprestado, que possamos tomar posse das tuas verdades, como diz a tua palavra. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nós te agradecemos por tudo, consagramos ao Senhor, Pai, tudo aquilo que nós somos, o que nós temos, e reconhecemos a nossa necessidade de buscar o Senhor todos os dias das nossas vidas. Por isso nós te convidamos, esteja conosco. Espírito Santo, que o Senhor seja o nosso conselheiro, que o Senhor possa, Pai, guiar, Pai, essa minha conversa com a Lília, e que o Senhor seja o centro de todas as coisas. Por isso nós te agradecemos e te rendemos graças. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pessoal, vamos lá, antes da leitura aqui de Provérbios. Lilian, surpresa, né, Lilian? De repente o Antunes aqui, né? De repente você está pensando aí que era pastor Michel que ia estar aqui, e o pessoal fala, mas o pastor César vai estar lá. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui antes de ler Provérbios. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, quando a gente pensa na dinâmica da vida, né? A vida ela é dinâmica, a vida é versátil. A vida, ela tem os seus pontos, né, de convergência, mas também tem os seus pontos de divergência. A Bíblia diz que um dia faz alusão ao outro dia. Então, quando a gente vai pensar nessa dinamicidade da vida, isso é uma coisa muito envolvente. E o que aconteceu? Nós estamos em São Paulo, não era para eu estar em São Paulo. E eu vim para São Paulo para encontrar com o pastor César, né? Vamos falar assim, uma agenda de última hora. Aí ontem nós viemos para uma igreja, ele vai ministrar hoje aqui numa igreja. Aí viemos para a igreja ontem. E aí ontem na igreja, durante o culto, Lilian, a gente descobriu que o culto de hoje começa às 7 horas. Então, o pastor César, daqui a pouco ele vai estar pregando. Aí ele falou, Antunes, não vai dar tempo de fazer a live de 6 às 7, porque a gente também dá sempre uma estendida e eu preciso chegar um pouco antes para dar uma atenção para o pastor e tudo mais. Você pode fazer a live com a Lília? Até porque o pastor Michel também vai estar auxiliando lá na questão do culto. Eu falei, certamente, com certeza, e vamos em frente aí, porque eu tenho certeza que se Deus está colocando isso é porque vai ser algo dentro de uma direção, né? Então, eu quero dizer para vocês assim, gente, antes da leitura do texto, tá? Aumentem a expectativa, porque o repertório, né, que o Espírito Santo vem gerando na vida da Lilian é algo assim tremendo, algo maravilhoso. A Lilian é uma psicóloga, então uma pessoa que tem uma profundidade muito grande sobre a perspectiva, né, do ser humano.
E além disso tudo, é uma mulher de Deus, uma mulher que usa a palavra de Deus como a sua verdade. Então, digamos assim, não tem como dar errado, né? Quando a gente está na presença do Senhor e quando a gente tem a Bíblia como a nossa fonte de inspiração, não tem como dar errado. Então vamos seguir aqui para a leitura de Provérbios capítulo 11, porque eu também não vou, digamos assim, viu, ô Tarlin, eu não vou enrolar não, Tarlin. Eu vou ler Provérbios e já vou querer ouvir a Lília, porque eu já falei demais esses dias. Então hoje eu quero ouvir a Lília aqui com chaves, pérolas preciosas da parte de Deus, que certamente vão falar com a sua vida. E você que está aqui na live, eu acredito que você vai ser tão impactado pelo que Deus vai falar aqui hoje que você depois vai entrar lá no YouTube e você vai compartilhar essa live com outras pessoas, porque vai falar de situações aqui do cotidiano, da vivência das pessoas e como que isso faz a diferença na nossa jornada. Provérbios capítulo 11, verso 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros o encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas da sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Pela bênção do sincero se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A mulher aprazível guarda a honra, com os violentos guardam a riqueza. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça, haverá galardão certo. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que o segue o mal faz isso para a sua morte. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e há outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca ser do bem, busca favor, mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas o homem justo reverdecerão como a rama. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto justo é árvore da vida, e o que ganha almas sábio é. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Lilian Medeiros, queremos te ouvir, Lilian. Comece a descortinar para a gente toda aquela visão que nós já conversamos sobre Provérbios
e que eu sei que vai ser tremendo. Estamos aqui com grandes expectativas. Deixa Deus te usar. Amém. Amém. Boa noite a todos. Como uma boa assembleiana, a paz do Senhor Jesus, bem pentecostal. Eu gosto muito, muito do livro de Provérbios e eu estou amando, amando todas essas lições e essas conexões que nós temos observado, temos aprendido aqui. A paz Camila, a paz Caroline. Então, estamos aqui todos sendo alimentados, né, diariamente, sendo alimentados dentro da nossa sabedoria, e que eu acho mais interessante, sendo alimentados dentro da nossa cognição, porque quando a gente fala sobre inteligência, quando a gente fala sobre pensamento, quando a gente fala sobre maneiras diferentes de pensar, um dos principais conteúdos de que a gente precisa se alimentar é de pensamentos diferentes dos nossos, pensamentos novos. Cada vez que nós estamos em contato com pensamentos diferentes, com pessoas que pensam diferente, pessoas que tragam coisas novas, ainda que em algum momento gere algum confronto ou algum desconforto, a nossa cognição ela se expande. Nós produzimos mais massa cinzenta. Nosso cérebro se faz mais conexões sinápticas. Ele faz mais conexões neurais. E isso facilita e viabiliza outros tipos de conexão de raciocínio. A gente passa a pensar mais rápido, a produzir pensamentos, produzir entendimentos mais rápido. E é incrível essa expansão que o Espírito Santo traz através de homens, de mulheres, cheios de unção, cheios de graça aqui, que tem trazido e edificado a gente com palavras de sabedoria. E eu acho muito interessante falarmos sobre sabedoria, porque quando a gente olha para Provérbios, é isso, Matheus, é sobre conectar com pessoas, é sobre estar ouvindo pessoas, ouvindo pensamentos que transformam. Então, quando a gente olha para a vida de Salomão, eu acho interessante é, que a vida de Salomão, ela dentro da Bíblia, ela pode ser observada de aspectos diferentes e em locais diferentes. Então, quando você lê o livro de Primeira Reis, você está olhando para a conduta, para a parte histórica, para os registros daquilo que ele fez, realizou. De um ponto de vista factual, de um ponto de vista de concretização de obra, de comportamento. Quando você olha para o livro de Provérbios, é um apanhado da sabedoria de Salomão, de todas as observações que ele fazia da vida, de todas as observações que ele conseguia tirar dentro do contexto que ele vivia, o contexto social, o contexto relacional. Quando você olha o relacionamento com Deus, né? Quando você olha para o livro de Eclesiastes, você já tem uma abrangência, uma noção, né? Quando ele olha para a relatividade da vida, né? Quando ele olha e expressa tudo aquilo que ele foi observando ao longo, no final da sua vida. E o que eu acho interessante observar é que Salomão começou a jornada da vida dele com as melhores escolhas possíveis. Entretanto, ele terminou a vida dele com escolhas não tão boas. Ele começa a jornada como o homem mais sábio da terra, aquele rei, é o homem que pediu sabedoria para governar, para exercer um cargo político, um cargo de autoridade, para gerir pessoas, porque a preocupação dele era com o reino, a forma como ele ia gerir pessoas, a forma como ele ia gerir a nação, mas ele termina fragmentado. Quando no livro de Eclesiastes ele traz essa fala de vaidade, né? Tudo debaixo do sol. Mostra alguém que, com o passar do tempo, alguém que, com o passar das conquistas, mesmo conquistando tudo, acabou se perdendo um pouco de si mesmo, acabou se perdendo um pouco do propósito. E muitas vezes a nossa busca parece em algum momento, pode parecer em algum momento da nossa vida, sem sentido, a gente começa a se desconectar nos elos. A gente começa
a buscar coisas, se encher de coisas, nos cercar de pessoas, mas ainda assim permanecem os vazios. Agora, Salomão sabia, ele tinha sabedoria? Tinha. Tinha inteligência? Tinha. Tinha inteligência. Alguém tem dúvida que ele tinha o Espírito de Deus? Ele tinha o Espírito de Deus. O Espírito da sabedoria, o Espírito dado a Deus, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Então, o que aconteceu com Salomão? O que fez com que ele, ao passar do tempo, mesmo sabendo tudo o que ele sabia, mesmo sendo conhecedor de várias orientações, mesmo sendo um- a pessoa que orientava pessoas, a pessoa que estava encabeçando mentes, o que que fez com que o cara que falava, né, na sua época, sobre relacionamentos e mulheres profanas, a mulher, ele faz distinção entre os tipos de mulheres, falava sobre a idolatria, sobre adorarmos o Deus dos nossos pais, sobre as nossas raízes. Ele falava sobre a brevidade da vida, ele falava sobre conceitos de comportamento e companhias que a gente deveria ou não estar, e de repente esse cara cai nas próprias palavras. Ele termina envolto com paixões, muitas mulheres, adorando a outros deuses, porque estava relacionado com mulheres idólatras, fazendo escolhas erradas. Sim, Camila, fazendo escolhas erradas não tão saudáveis, fazendo, estando em companhias não saudáveis, fazendo alianças e conexões que peraí, ele não sabia? Ele não sabia o que era para fazer ou não? Ele não tinha todo o conhecimento teórico, tudo aquilo precisava ser feito? É isso, Caroline. Faltou nele um gerenciamento, uma autogestão, e o nome disso é inteligência emocional. Porque conhecimento por conhecimento, sem a prática, é apenas conhecimento acumulado. O elo entre a verdadeira inteligência, a verdadeira sabedoria e a prática dessa sabedoria é a inteligência emocional. Porque a Caroline falou agora sobre a alma, sobre a carne. Quando a gente fala da carne, a gente não está falando sobre o físico, organismo. A gente está falando sobre a alma, sobre os desejos da alma, sobre aqueles impulsos que a gente não consegue, de alguma forma, administrar, controlar, gerenciar. Então, mesmo tendo toda a sabedoria, mesmo tendo o Espírito de Deus, exatamente, emocional, é possível que a gente caia nessas palavras, a gente caia ou tenha falhas de viés emocional? Sim, é possível. E Salomão, o cara mais rico mais sábio da terra, vai dizer e mostrar para gente que sim, é necessário olharmos para as nossas emoções. É necessário cuidarmos do nosso corpo, é necessário cuidarmos do nosso espírito, mas também, em mesmo grau de importância, cuidarmos da nossa mente, cuidarmos daquilo que nos motiva a colocar em prática. Porque a sabedoria sem autogoverno é inteligência sem consciência. E a consciência sem transformação é apenas informação acumulada. Ou seja, todas as vezes que eu conheço, eu preciso me perceber. E ao me perceber, eu não posso ignorar, eu preciso me transformar. E Salomão caiu não por falta de conhecimento, mas por falta de inteligência emocional. Meu Deus, não, Ele não, sabia o que Lilian, era certo. Lilian, vamos. Ah, Respira, respira. Eu já tô começando a ficar maluco aqui, eu tô ficando ativado, tá? Eu tô ficando muito doido, Lilian, você não faz ideia. Deixa eu começar. Vamos pegar um gancho aqui, tá?
Você começou a falar algumas certo. coisas aí a respeito de Salomão, né? E até depois ele vai escrever, né? Que melhor é o final das coisas do que o começo delas. Aí onde vira, criaram uma frase muito famosa, eu vou parafrasear essa frase que diz que não importa como você começa, mas como você termina. Então eu já vou chegar nesse ponto, tá? Daqui a pouco eu quero passar por algo que fala no início do texto, Sim, que vai falar sobre a questão do orgulho, né? Aonde Salomão vai sim, falar sobre, lá na frente ele vai falar, ele chega à seguinte conclusão: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Daqui a pouco eu quero a sua visão como uma psicóloga de como que o orgulho ele pode atrapalhar a vida das pessoas. Porém, eu queria antes dar uma pincelada num ponto aqui, tá? Trazendo um nível de compreensão e entendimento para todos nós que estamos aqui na live. Porque o pastor César, ele sempre fala uma coisa, e ele está na live, viu, Lili? Ele tá te assistindo, não sei se você viu aí. Ele sempre fala uma coisa que é muito interessante. É uma revelação que Deus deu para ele. Ele sempre diz assim: todas as vezes que um assunto chega na mesa, é porque Deus quer falar com alguém. Então, se o que você está falando aqui para essas pessoas é porque Deus está querendo falar com alguém. E aqui eu quero trazer mais um nível de conexão para a gente entrar num determinado aspecto e depois a gente volta lá para essa questão do orgulho. O que que eu queria abordar com você aqui, tá? Primeiro, no verso 14, vai dizer assim: não havendo direção sábia, o povo fracassa com muitos conselheiros da segurança. Ou também, existe, né, outras traduções que diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, a importância de nós sabedoria. aconselharmos com pessoas. Presta atenção, Lília, respira. A importância de nos aconselharmos com as pessoas certas. Porque a Bíblia também vai Sim, dizer que no mundo há muitas vozes, mas nenhuma delas sem sentido. Nós vivemos uma geração hoje onde as pessoas elas são bombardeadas por uma série de coisas. Existem mentores aí que não estão alinhados com Deus, né? O pastor César também fala uma outra coisa, gente, que é muito forte. Ele fala, uma vez ele falou para mim assim: Antunes, tem pessoas que falam sobre Jesus e tem pessoas que usam Jesus. Então é muito diferente você falar de Jesus e você usar Jesus para que você aumente o seu nível de credibilidade, digamos assim. Então a gente vive hoje numa sociedade complexa, né? Uma sociedade muito complexa. Inclusive, Lilian, quando a gente vai estudar, por exemplo, vai falar sobre liderança, a gente fala de um mundo que estamos vivendo, um mundo VUCA, que é uma sociedade volátil, inconstante, né? Instável. Então, vai falar de uma série de situações que fala a respeito do que nós vivemos hoje. E aí, nos dias de hoje, fala-se muito, por exemplo, sobre empoderamento feminino. A mulher poderosa, superpoderosa, que tem que conquistar o mundo, que tem que pegar a bandeira e ir para cima e vai atropelando todo mundo. Mas aqui no verso 16, está dizendo o seguinte: a mulher bondosa alcança honra, os isso. poderosos adquirem riqueza. Eu queria que você dissesse assim um pouco, né, como psicóloga, então vamos lá, você como uma psicóloga, depois você como uma mulher de Deus, depois você como uma mãe de família, casada, submissa ao marido, com 3 filhos, mas que mesmo assim consegue cumprir suas funções com tamanha excelência, mas respeitando os limites. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui uma conexão sobre o papel da mulher nesse mundo empreendedor, mas não perdendo a função dela na família. Sim. Eu acho muito interessante esse tema, Antônio, porque é uma das maiores dores de mulheres que eu encontro quando falamos de consultório, quando falamos de atendimento psicológico, porque realmente é um conflito. E aí eu trago até uma perspectiva não só clínica, mas também uma perspectiva pessoal. Por quê? Você falou muito bem sobre essa questão do ser mulher de Deus, né? De conciliar casa, família, porque eu sei muito bem o que é vir de um lar disfuncional, de um lar onde a gente não tem muitas referências cristãs, referências de conduta, de postura e de papéis. Então, quando eu era, né, nova, não vou dizer há quantos anos para não revelar a minha idade, né?
Então, quando eu era mais nova, vim de um lar onde mulheres da minha família eram abandonadas. Não havia um pai presente. O que tinha, que de vez em quando aparecia, né, no histórico das mulheres da minha família, eram agressores, pessoas violentas. Então, qual é o nível de confiança que uma mulher vai gerar, seja como esposa, seja como filha de um homem violento, nessa figura masculina? Não tem como. Então, existem dores que as gerações que vieram depois, né, das minhas primas, né, de pessoas da mesma faixa etária, carregaram que nem eram dores delas, eram dores passadas, eram dores de outras pessoas, e às vezes a gente carrega essas histórias. E eu acho interessante a gente trazer esse conceito de história, esse conceito de legado familiar, porque nós já falamos, né, muito sobre isso, inclusive aqui nos primeiros capítulos. Nosso cérebro acredita nas histórias que foram contadas para ele. E aí nós trazemos uma sociedade de mulheres feridas, de mulheres que não entenderam a importância, a necessidade do papel dela dentro do lar, ao lado do marido, e nessa ferida, nesse sentimento de inferioridade, nesse sentimento de abandono, de alguma coisa, de alguma forma ela tenta compensar, compensar como? Conquistando coisas. E aí eu falo, vou abrir um parênteses, conquistar coisas não é pecado. Não é pecado desejar coisas, desejar ter uma carreira, uma relevância, não. Mas a Bíblia fala assim, ó, não pedis e não recebeis. A maioria das pessoas falam isso pensando que são as palavras, mas espera aí, um Deus que olha, sondam e esquadrinham nossa alma no mais profundo da nossa alma. Uma palavra que penetra, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que faz a divisão da alma do espírito, dos pensamentos da intenção do coração. Um Deus que nos dá línguas estranhas. Ele vai se confundir com as nossas palavras? Não, se eu não pedir exatamente aquilo dali, ele vai entender errado. Não faz sentido. Por quê? Porque o texto está incompleto. Não pedis e não recebeis, porque pedis mal, vírgula, para usardes em vossos próprios deleites. Não está falando sobre palavras, está falando sobre motivação. Qual que é a motivação de eu estar conquistando uma carreira? Qual que é a motivação de eu conseguir dinheiro, independência financeira? Será que é um discurso lá de trás de eu não vou, não posso depender de marido? Olha, se você depender de marido, você vai sofrer na mão do marido. Olha, você tem que ter seu dinheiro, porque aí você faz o que você quer. Será que não são frases repetidas de histórias de pessoas que não viveram ou não vivem a mesma história que a gente? A mesma mentalidade que a gente? Então, quais são as histórias que nós estamos carregando? A nossa postura hoje, ela está de acordo com a história que a gente vive ou a gente está carregando armaduras velhas para lutar em batalhas novas? Às vezes a gente vem carregando histórias, carregando dores, carregando feridas de batalhas que já passaram. Então, é importante trazer, porque esse é um reflexo da sociedade de hoje. E quando nós falamos, por exemplo, sobre ajudadora e auxiliadora, a palavra que a Bíblia fala sobre auxiliadora idônea, lá em Gênesis, ela está falando Ezer Kneido. Ezer é o mesmo termo que se fala quando diz que Deus é o socorro presente na hora da angústia. Então, peraí. O mesmo termo do socorro presente na hora da angústia é o mesmo termo usado para auxiliadora, para ajudadora? Então, qual que é o nosso papel? Ser socorro, ser presença emocional, ser suporte emocional dentro da nossa casa. E é muito importante a gente entender esse nosso papel, porque muitas pessoas acreditam que o tempo é sinal de presença, e não é. Podem haver pessoas aqui que de repente tiveram os pais junto, que tiveram os pais, não separaram, mas também não houve conexão. Não havia um pai presente, um pai junto, um pai ouvindo, um pai comunicando.
Então, muitas vezes a gente vive um abandono afetivo dentro do nosso próprio lar, cheio de gente. E aí você cresce, e aí você pensa, nossa, eu vivo sozinha, eu sou sozinha, eu não tenho ninguém. Por quê? Porque lá atrás não foram construídas conexões. Conexão de importância, conexão de valor, conexão com esses papéis. Então, quando você fala sobre mulher, papel da mulher, segundo a Bíblia, papel da mulher na sociedade e o adoecimento que está havendo hoje, ele é muito fruto dessa ausência de conexão, ausência de sentido. E eu acho muito interessante que muita gente não fala isso. E eu gosto muito de trazer essa realidade, porque foi algo que eu experienciei, mas é muito tabu, é muito pouco falado, porque geralmente quando eu me converti, né, aceitei Jesus e muito era pregado sobre uma, né, maternidade perfeita, aquela coisa dos sonhos. E quando a gente se depara com a realidade, existem muitas adversidades dentro do papel maternal. Existem muitas há coisas que nós precisamos administrar dentro do nosso lar. E é isso. Essa é a beleza. Só que muitas vezes a gente vai despreparada para um ambiente e acaba sendo ferida nesse ambiente. E de repente, essa mulher que antes já tinha uma mentalidade de quero ser independente, que a figura do lar, a figura materna não é valorizada, a figura da dona de casa não é valorizada, se depara com a realidade da maternidade, com a maternidade da vida do lar, ela entra em conflito consigo mesma. Caramba, tá vendo? Realmente, ser dona de casa, ser esposa, ser do lar é ruim, é chato, não tem relevância, não tem valorização. Então, quando a gente não tem construído as nossas bases lá atrás, nós carregamos uma visão distorcida dos papéis. Nós carregamos uma visão deturpada, que faz com que, e eu acho interessante isso, porque vai entrar dentro de Provérbios 11, no verso primeiro, que fala: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Aqui ele está falando sobre engano. Ele está falando sobre manipular resultados, ele está falando sobre manipulação. Quando a gente fala isso, Lilian, antes de você entrar nessa questão de manipulação, tá? E eu entendo que o certo? que eu vou te falar aqui entra muito em conexão com isso. Olha para você ver que coisa maluca. E eu tava até. Gente, eu falo com o pastor César o tempo inteiro, né? Mas é porque ele traz tanta, Algo traz assim, tanta chave tem que pra deixar um gente. dinheirinho na gaveta ali, quietinho. Gente, tem Porque um isso áudio aparece um aberto aí, se negocinho quiser desse, já fechar, dá, o por cara tá gentileza. precisando, já fala. Eu tenho setor que mexe com revisão de juros, financiamento de carro, né? Então lá aparece muito carro, sempre compra carro, Antônio, né? fecha o áudio dele aí. Então, o que eu tava falando é o seguinte, tá? Ô, Lívia, você viu, né? Na hora que a gente foi falar um negócio profundo aqui, o Saruê tentou atrapalhar, né? Mas ele não vai atrapalhar a gente, não. Então, pastor César, Amém. respeito essas questões, né? Da distorção dos conceitos. Presta atenção numa coisa aqui. Hoje, as pessoas confundem muito a questão de ser servo com uma posição de subserviência. Então, assim, uma coisa, Sim, exatamente. eu sou servo. Não, peraí. Posição de subserviência, o serviçal. Mas a gente Hum, não pode esquecer que a Bíblia, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Jesus, ele disse: aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o que sirva. Então Jesus ele está dando uma chave, ele está falando assim: se você quer ser o maior, seja o que sirva. Então, às vezes as pessoas elas têm muito essa ideia de, né, quando você falou da balança enganosa, da manipulação, e às vezes a manipulação, Lilian, ela vem por meio das narrativas. Então, uhum, narrativas, elas manipulam.
As nossas ideias, as narrativas manipulam os nossos pensamentos, as narrativas podem manipular as nossas vontades, né, os nossos desejos, anseios. Então, falando um pouco sobre isso, né, pegando essa conexão sobre o que Jesus falou, aquele que quiser ser o maior entre vós, seja que sirva. E agora pegando sobre essa questão da balança enganosa, e aí você ia falar a respeito dessa questão da manipulação. Eu queria que você desse uma focada Sim. nisso. Eu queria trazer justamente essa questão, exatamente do que você fez apontamentos maravilhosos aqui. É essa linha. Quando a gente fala sobre manipulação, a psicologia chama de autoengano. É como se dentro dessa manipulação, eu não estou só manipulando o outro, mas eu manipulo a mim mesmo. Dentro do meu próprio entendimento. É o que a gente chama de viés de confirmação. Nosso cérebro, ele tem a tendência, ele tem a propensão a confirmar tudo aquilo que a gente já acredita. Vou te dar um exemplo. Você está lá, fez o seu objetivo do ano. Não, eu quero um carro vermelho, vou comprar o carro vermelho, vou comprar um carro vermelho. E aí, de repente, você sai na rua e o que mais você vê? Um carro vermelho. Nossa, todo mundo tem carro vermelho. Olha só, quero um para mim, eu tenho que ter, eu tenho que ter. Então, a nossa mente, ela vai confirmando. Tá vendo? Eles têm carro vermelho. Carro vermelho é top. Carro vermelho é popular. Carro vermelho é bonito. É algo desejável. Eu estou reafirmando a minha vontade e o meu desejo. Isso também é uma forma de manipulação. É quando eu me cerco, a minha própria mente me cerca de coisas e situações que vão afirmar aquilo que eu já acredito. Então, quando eu fiz um link com relação, por exemplo, a estar dentro do papel da maternidade, se ver com diversos desafios que eu já acredito que existem, aquelas situações, o meu olhar não vai ser um olhar de tenho um propósito na maternidade, estou sendo um amparo emocional para os meus filhos, aqui é o meu ambiente de governo. Não. O olhar vai ser sempre, caramba, aqui é um lugar de problema. Se eu trabalhasse fora, trabalharia menos. Se eu fosse para fora, teria menos problema para administrar. Caramba, serviço de casa é um serviço cansativo, é injusto, o tempo todo tem, e fica aquela coisa que vai minando certas expectativas nossas. E qual vai ser a vontade? Sair. O que eu preciso fazer? Olhar para essas crenças, olhar para esse papel e ressignificar, trazer um novo sentido, um novo significado, que é onde entra o senso de propósito, que é onde entra o nosso senso de propósito. É aquilo que eu posso olhar para dentro daquilo que eu faço e enxergar um sentido, enxergar um objetivo, enxergar algo que é maior do que eu. Porque nós temos um lugar que é específico para isso, para nós atendermos a essa expectativa, para nós pertencermos a esse lugar onde nós somos maior do que nós, onde existe um objetivo maior do que nós, onde existe um ser maior do que nós. Nós temos em nós, na nossa mente, na nossa cognição, o espaço de Deus e o espaço do propósito de Deus. Já somos programados para isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui no verso 11, de manipulação, o que que é o manipular? É o querer estabelecer um controle. Todas as vezes que eu tento manipular algo, eu estou tentando exercer um controle sobre algo ou alguém. Então, eu tento, com as minhas mãos, fazer com que os resultados, fazer com que a minha mente trabalhe a cooperar para aquilo, mesmo que isso seja manipular pessoas. E qual que é o perigo disso? Inflexibilidade cognitiva. Nós começamos a ter sempre mais do mesmo. Então, como que uma pessoa manipuladora vai agir dentro do seu ambiente de trabalho, da liderança? Ela vai começar a se cercar de pessoas que validam ela. Ela vai começar a simplesmente querer ouvir aqueles que concordam, querer estar perto daqueles que apoiam, daqueles que gostam. Por quê? Porque o confronto me faz perder o controle, porque uma coisa que eu não posso ter é controle sobre a atitude do outro e sobre a ação do outro.
Então, se o outro me gera algum tipo de falta de controle, alguma reação que é imprevista para mim, o que eu vou fazer? Tentar minar essa reação. Então, eu afasto. É onde entra o espírito faccioso, que vai, são as panelinhas. É onde, de alguma forma, eu vou evitar feedbacks de pessoas que vão me confrontar. Por quê? Porque em algum momento dessa vida, essa pessoa passou por experiências em que, ao perder o controle, ela foi ferida no processo. Eu não tive controle sobre a situação. Eu olhei para alguém do meu passado que eu gostaria de controlar, que eu gostaria de determinar as ações e eu não fui capaz disso. Eu não perdi o controle e essa situação ou essa pessoa me feriu. E aí eu olho para todas as outras situações da vida e começo a acreditar. Se eu não tiver o controle, eu vou ser ferido. Se eu não tiver o controle, não vai dar certo para mim. De alguma forma eu vou sair prejudicada. Então eu tento Lívia, manipular. vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Uhum. No versículo 2, né, Provérbios 11, no Sim, verso 2, na versão da NVI, nova versão internacional, diz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então, ele está falando que quando vem o orgulho, as pessoas elas interpretam de forma muito errada essa questão de orgulho, né? Então, por muito uma falta de conhecimento. O que será que é orgulho? Qual que é a raiz do orgulho? Será que eu sou orgulhoso? Será que eu não sou orgulhoso? Será que eu sou orgulhoso, então eu sou vaidoso? Será que eu sou orgulhoso, então eu sou soberbo? O orgulho, ele cria uhum, uma ponte ou não com essas estruturas. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, né, dessa questão de o orgulho ocupando espaço na nossa vida, ele, no contrapeso, no contraponto, né, ele está falando, ó, mas a sabedoria está com os humildes. Então, me faz entender, né, esse mas, ele traz um sentido de contradição. Então, ele está falando assim, se você tem orgulho, você não tem sabedoria. Porque não tem como ser uma pessoa sábia sendo uma pessoa dotada de um orgulho que está fora do controle. A psicologia vai tratar sobre o orgulho, vai falar sobre, né, o ego, o alter ego, sobre o ID, vai falar sobre várias questões aí que criam as estruturas internas que que fazem parte da identidade, né? Então vamos falar assim, faz parte da identidade. Eu queria que você trouxesse sim, assim, um nível de clareza maior para o pessoal, porque a gente não pode deixar de aproveitar ao máximo aqui, porque hoje sim, a gente não está tendo apenas uma visão espiritual aqui nessa live, porque você é uma profissional da área da psicologia. É claro que eu entendo que o seu trabalho, né, e eu quero dizer para o pessoal, gente, a Lilian hoje, ela é uma psicóloga que atende pessoas dentro da Sete Capital, então o nosso comercial da Sete Capital, ele tem o privilégio de ser atendido pela Lilian. E a Lilian também, há um tempo atrás, veio fazer parte da minha equipe. Então, a Lilian faz parte da minha equipe também. E aquela ferramenta que o pastor César vem falando o tempo inteiro aí, que você precisa fazer, inclusive a Caroline Opiechon, lá de Curitiba, perguntando, Nunes, como é que é essa ferramenta? Eu mandei um videozinho para a Carol. Gente, a Lilian também, além de ser psicóloga, ela é uma analista dessa ferramenta. Então, ela pode te dar uma devolutiva não com apenas a compreensão e entendimento dela. Ela vai pegar algo concreto e com este algo concreto vai pegar todo o repertório que ela tem como psicóloga e te entregar um processo completo de mudança e de transformação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a visão hoje aqui não é apenas uma visão espiritual. Porque não é assim, a pastora Lília que está falando, né? Ou o pastor Michel que está falando, pastor César. Ou vai convidar a um diretor da empresa que tem uma visão de negócio, tem uma visão comercial. Hoje a gente está falando aqui com uma pessoa que é profissional da área. Então, eu queria que você trouxesse para o pessoal três pontos, tá, Lília? Três pilares. Explicasse um pouco para as pessoas, né? O que que é orgulho, o que que o orgulho certo. tem a ver com a identidade. E, para a gente fechar essa parte que fala do orgulho e fala da identidade, você trazer também como que as feridas do orgulho, elas se relacionam com as feridas da inferioridade. Sim. Então, quando a gente fala de orgulho, e antes de
chegar nesse ponto, eu quero trazer, alinhar esse conhecimento, né? Alinhar a balança. Todo comportamento, todo traço comportamental que nós temos é uma resposta a uma tendência natural da nossa personalidade, algum um temperamento, que é algo que a gente tem uma predisposição, mas principalmente a maior parcela é do nosso ambiente. Então, nós desenvolvemos, dentro dessas características que algumas nós temos essa propensão, outras nós desenvolvemos de acordo com o tipo de ambiente que nós vivemos. Então, quando a gente fala sobre mecanismos de orgulho, de arrogância, de autossuficiência, e eu vou falar da diferença dos três, nós falamos sobre as feridas de inferioridade. Em algum momento da vida, essa pessoa passou por experiências em que ela se sentiu menos, em que ela não se sentiu validada ou valorizada. Isso necessariamente é o fato de ter sido humilhado na vida, ou alguém, ou os pais xingarem, ou ofenderem. Não, mas às vezes a ausência do olhar também decreta o valor, porque nós nos espelhamos nos nossos parentes. E aí eu falo de parentalidade como pai e mãe. Eles são a primeira figura de referência e nós nos olhamos através deles. Então, quando eu atraio esse olhar, eu vejo em mim uma importância, um valor, algo que eu posso dizer. Sou uma pessoa capaz de atrair esse olhar do outro. Sou uma pessoa capaz de conquistar esse olhar do outro, essa presença do outro. À medida que eu não consigo essa atenção, não consigo esse olhar, não consigo essa valorização, eu começo a me perceber menos, começo a me perceber inferior. Outra coisa que pode acontecer, comparação. Pessoas que viveram em lares onde eram constantemente comparados, onde eram constantemente comparados com primos, comparados com irmãos, e gerava essa diferenciação. Eu me olho, me observo como menos. E aí eu crio uma muralha emocional, é uma defesa. O orgulho é uma defesa do ego. O ego é quem eu sou dentro dos meus impulsos, dentro de mim. O orgulho, ele vai criar uma capa de proteção, uma armadura, porque nós sempre vamos tentar proteger quem nós somos. Nós não podemos, o nosso cérebro vai sempre tentar, ao máximo que puder, proteger a nossa existência do nosso ponto de vista. Então, ele vai criar ferramentas para que nós não sejamos afetados, para que nós consigamos lidar com críticas, consigamos lidar, e o orgulho é uma das formas. O orgulho, ele não nos permite ser vulneráveis. Ele não nos permite enxergar menos. Então, o que ele faz? Ele despreza o comentário, a crítica, o conhecimento do outro. Ele faz com que eu não me submeta. Por quê? Porque ao me submeter, eu sou menos. Eu afirmo para mim mesmo que o outro sabe mais do que eu. E vem o orgulho. Eu não vou pedir conselho. Eu não vou pedir orientação. Que é diferente, por exemplo, da soberba. A soberba, ela tende a diminuir o outro. Enquanto o orgulho se protege, a soberba diminui. E apenas pessoas muito pequenas precisam diminuir os outros para parecerem grandes. Então, quando eu olho para o outro, desprezo o conhecimento do outro, desprezo a orientação do outro. E aí, Antunes, eu acho muito interessante porque ele fala que Deus resiste ao soberbo. Isso tem alto impacto espiritual, não é só emocional e relacional. Ele impacta no nosso espiritual, porque Deus resiste a essa pessoa. Níveis de manifestação espiritual não acontecerão enquanto houverem raízes de orgulho, raízes de soberba. Então, a gente precisa alinhar com a nossa identidade, consciente de quem nós somos. Refazer esses olhares não a partir do outro, da forma como o outro me olha, mas a partir da forma como eu me percebo, como eu me vejo. E me colocar no lugar adequado. Essa é a humildade. Essa é a verdadeira humildade. Humildade não é se fazer menos. Se fazer menos é baixa autoestima. Humildade é ser quem você é no seu lugar e no seu papel, no seu posicionamento. Jesus era humilde. Ele falava: não, o meu pai que está no céu. Eu tenho um trono, eu tenho uma casa, eu tenho um reinado. Ele era soberbo por isso? Não, ele era consciente de quem ele era.
Isso é a humildade. É estar posicionado dentro do papel, é se perceber dentro da sua grandeza e também dentro das suas falhas, porque é isso que te faz. Então, quando a gente fala sobre orgulho, arrogância, autossuficiência, autossuficiência nada mais é do que uma solidão contínua. Porque quando eu falo eu sou autossuficiente, eu faço por mim mesmo, eu sou sozinho, eu não, porque nunca ninguém será bom o suficiente. Nunca ninguém fará o suficiente. E é geralmente as pessoas mais orgulhosas, mais autossuficientes, mais arrogantes, e arrogante é arrogar saber, é achar que sabe desprezar esse conhecimento do outro. Eu sei de tudo, isso é arrogar. São as pessoas que mais reclamam de solidão. São as pessoas que mais afastam os outros por não serem flexíveis. São as pessoas que mais se blindam tanto, se protegem tanto, que vivem em constante solidão. E eu gosto de dizer que o orgulho grita independência, mas ele vive implorando aprovação e validação. Por quê? Porque ele só aceita aquilo que de alguma forma o valida. Ele só aceita aquilo que de alguma forma ele concorda. Então, ele procura por olhares, procura por companhias, procura por pessoas que vão validar, nunca que vão confrontar. Ô, Lilian, olha para você ver como que é interessante, e eu amo essa leitura, por isso que o Provérbios, né, é uma coisa que a gente já ouviu isso diversas vezes. Por que que são 31 provérbios na Bíblia? Porque é um para cada dia do mês, porque tem meses que são 31 dias, então é um para cada dia do mês. Isso aqui para a gente é fonte de sabedoria, porque Provérbios é vivencial. Fala sobre estruturas relacionais, fala sobre as estruturas sociais, fala sobre a forma como devemos conduzir a nossa vida, seja nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos profissionais. Vai falar sobre a nossa espiritualidade, vai falar sobre finanças, né? Tá falando até sobre, aqui no texto do capítulo 11, ele vai falar sobre não ser fiador. E teve um dia que teve alguém falou na live, é fudido Leandro, o diretor Leandro, e a gente estava conversando um pouco sobre isso, eu e ele, e falando sobre a questão de ser fiador, não apenas fiador é aquela pessoa que vai lá e empresta o nome, tá? Do tipo, o Aires Narita, nosso querido Aires Narita, que foi uma pessoa que trouxe essa ideia maravilhosa do pastor César fazer essa live, né? Então, imagina assim, o Aires Narita chega para alguém lá e um funcionário do Aires, ou um amigo do Aires, fala assim, Aires, estou precisando alugar uma casa, você pode ser meu fiador? Não. A Bíblia não está falando sobre ser fiador no sentido apenas do dinheiro, mas ele está falando, sabe de quê, Lília? De você não ser um fiador no sentido de você ficar preso emocionalmente a alguém. Então, olha como que tem profundidade nisso e como que pessoas presas emocionalmente às suas dores, às suas frustrações, ao seu passado. Eu diria para você o seguinte, Lilian, tem pessoas aqui que estão na live que eu conheço a vida dessas pessoas, por já ter dialogado várias vezes com elas, por já ter recebido elas nos treinamentos. Então, eu sei que tem pessoas aqui que não romperam ainda, porque elas estão presas emocionalmente ao passado. Presas emocionalmente à falta de perdão, presas emocionalmente a feridas, presas emocionalmente por exemplo, a contextos de quererem uma aprovação social, né? Ou então daquela questão, você até falou, você ia entrar nisso, mas você acabou saindo. Mas, por exemplo, você falou uma questão sobre motivação, né? Por que que você quer isso? O que te motiva a isso? E aqui tem uma chave muito poderosa, porque eu já vi pessoas, por exemplo, que viram e falam assim: eu nunca fiz tal coisa, mas agora eu vou fazer porque eu vou provar para os meus pais que eles estavam errados. Aí a pessoa pega a motivação completamente errada, aquela motivação da arrogância, do tipo, eu vou fazer para, desculpa o termo, tá, gente? Para esfregar na cara, para mostrar que estava todo mundo errado. A motivação está errada, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essas prisões emocionais, o quanto que isso impede as pessoas de alcançarem a verdadeira identidade. E também dar aquela pincelada para ficar um pouco mais aberto o entendimento das pessoas sobre aquilo que a gente já havia dialogado. Por exemplo, a fofoca como um meio de validação social. Comenta isso para a gente.
Isso é forte, Antunes. É muito forte, porque quando a gente fala sobre fofoca, né? Quem nunca, né? Quis saber, ter curiosidade sobre a vida do outro, né? E vai lá e procura e faz um comentário. Não, mas isso aqui não é fofoca, não, é só uma troca de informação. E aí eu acho interessante, porque quando a gente fala de fofoca, a fofoca nasce da necessidade de validação social. Como assim? Nada a ver, né? Tô falando de uma pessoa. Tá. Todas as vezes que você fala algo de alguém, ou você tem uma informação que interessa a alguém, você vai falar para você mesmo, sozinho? Ou você vai falar para mais alguém, para as pessoas que cercam? Quando o fofoqueiro, ele vem trazer alguma coisa para falar de alguém para você, ele fala para ele sozinho em voz alta e você escuta, ou ele vem falar para você? Menina, eu tenho um babado. Não, você tá sabendo? Não, não acredito. Eu tô sabendo de algo que você não tá, não acredito. Tô sabendo de um negócio, tu não vai nem acreditar. Então, esse sentimento não é desse jeito? É desse jeito, Adriano. É desse jeito. Então, quando a gente olha, né, para essas fofocas, para esse comentário, o que que eu estou querendo dizer? O que que o fofoqueiro quer dizer? Eu sei e você não sabe. Eu tenho algo que é interessante e agora o seu olhar de curiosidade está para quem? Para mim. E aí, como que eu vou fazer para que você se torne mais interessante em mim do que na outra pessoa? Eu denigro alguém. E nesse denegrir alguém, você vai concordar comigo. E agora nós somos duas pessoas que têm um mesmo pensamento em comum, ou um mesmo objetivo em comum: denegrir a vida de alguém. Eu passo a pertencer. Só que olha que interessante, Antunes, é por isso que eu falo que Deus é maravilhoso, o diabo não presta. Porque todo esse senso de pertencimento, todo esse senso de validação, todo esse senso que nós carregamos, né, de sermos olhados, de sermos admirados, né, de sermos alguém, de sermos validados, tudo isso faz parte da nossa condição humana, faz parte daquilo que Deus forjou. Nós somos seres sociais. Só que o inimigo distorce, ele distorce todas essas formas de aprovação e de pertencimento. Eu tenho em mim uma necessidade de pertencer, eu tenho em mim natural um senso de convivência em comunidade. Mas como que eu estou alcançando isso? E você falou algo muito interessante, que todos esses comportamentos eles estão ligados às cinco principais feridas que o ser humano experimenta: humilhação, rejeição, abandono, traição e injustiça. Todas as feridas que o ser humano carrega, elas existem a partir dessas cinco temáticas. São coisas que nós experimentamos, são situações que nós esperamos e experimentamos, que de alguma forma nós passamos por alguma injustiça, por alguma rejeição, algum abandono, nos sentimos traídos ou humilhados. Então, cada vez que nós passamos por experiências de dor, e foi muito interessante você falar sobre o se prender ao passado e essa questão da identidade, porque muitas vezes nós fomos forjando na nossa caminhada identidades a partir da dor. A gente chama isso de identidade da dor. Nós vivemos um eu que a gente acha que é a gente, mas é um eu distorcido pelas nossas feridas. É um eu que, quando a gente tenta ser diferente, aquilo sangra. E aí o meu cérebro fala: opa, peraí, tá doendo. Não, vamos voltar a ser quem era, que já estava mais confortávelzinho, eu já sei como é que lida com essa dor aqui. Então, quando a gente fala sobre mudança de hábito, quando a gente fala sobre mudança de identidade, construção, comportamento, nós estamos falando sobre aquilo que carregamos. Nós precisamos ressignificar, nós precisamos é, olhar de forma diferente e seguir em frente.
deixar esse passado de dor. Só que deixar esse passado de dor é um processo. Autoconhecimento, aprendizado, esforço, constância. Tudo isso vai fazer com que a gente deixe esse passado, com que a gente consiga olhar de uma forma diferente para construir uma identidade do que é realmente a gente, de quem somos de verdade. Porque qual o problema da gente viver em uma identidade que não é nossa? Uma hora cansa, uma hora aquilo sobrecarrega, uma hora aquilo acaba comigo. Então, por que que eu acho muito interessante todas essas temáticas que a gente está trazendo aqui? Aqui você pode estar ouvindo essa live e passando por experiências como essa, se observando nesses comportamentos. E você pode também liderar pessoas que estejam passando por esses comportamentos. E por que que é tão importante entender de forma emocional a raiz disso? Porque não adianta bonificação, é, formas que não são as eficazes para poder resolver problemas relacionais e emocionais. Então, quando a gente fala de gestão de equipe, gestão de pessoas, tem uma pessoa lá que está querendo mexericar. O que que ela quer de verdade? Pertencer. O que que ela quer de verdade? Lidar com as suas falhas, com os seus erros, de forma a não ser tão depreciada a ponto dela precisar falar mal de alguém para poder se sentir melhor consigo mesma. Então, peraí, o que que eu vou fazer com essa pessoa, com essa equipe? Eu vou acolher, eu vou ter cuidado com determinados feedbacks que eu posso dar e depreciar alguém publicamente ou trazer um determinado tipo de punição. Eu vou fazer mais ações de pertencimento, eu vou trazer essas pessoas mais para perto, fazer um elo de conexão, fazer com que elas se enxerguem como pessoas também, pessoas que carregam problemas, pessoas que também sofrem. Eu acho interessante, você falou um ponto muito crucial. Você falou sobre os processos de perdão. Todas as vezes, são três processos que fazem isso que eu vou falar para vocês. Isso aqui é uma chave cognitiva, é uma chave neural. Todas as vezes em que eu pratico oração, gratidão e perdão, eu diminuo a movimentação, a ativação da minha amígdala cerebral, que nós temos duas amígdalas, a que inflama e a cerebral. Não é a que inflama, é a cerebral. Eu diminuo as atividades na minha amígdala cerebral, que é responsável pelo quê? Pelo medo, pela insegurança, pelas principais crises morais. E eu faço uma ativação do meu lobo pré-frontal, que é o responsável pelas minhas decisões. É a central de decisão. Ah, mas Lília, isso é neurociência. Tá, o que que isso tem a ver? Vamos para a Bíblia? Perdoai 70 vezes 7. Ativação. Diminuição da amígdala, ativação do pré-frontal. Tomada de decisão, decisões assertivas, decisões de acordo com a moral. Não andeis ansiosos por coisa alguma, Filipenses 4:6. Antes fazei conhecidas diante de Deus, conhecidas. Fala, todas as vossas petições com suplicar. Suplicar não é orar só na mente, não. É suplicar. Suplicar, alguém fala, alguém suplica só na mente? Suplicar, falar em voz alta, pedir, clamar, suplicar. Súplicas. E que a oração, ações de graças. Ó, a gratidão. E ações de graças. Por quê? Agradeçam as tribulações. Por quê? Porque a tribulação gera paciência, paciência, perseverança. Coloque diante de Deus todas as suas necessidades, todas as suas ansiedades, com súplicas, ações de graças. E qual é a consequência? A paz que excede todo o entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Ó o medo saindo.
Olha a amígdala baixando a atividade. Olha o medo indo embora. O que que entra? Paz. Paz que excede entendimento. É paz que não muda a circunstância, muda como nós estamos dentro da circunstância. É essa paz, é a paz nele. Paz que excede o entendimento, é mente sã. Exatamente, Graziella, é mente sã, é mente saudável. Então, quando a gente fala sobre coisas espirituais, uma das principais ferramentas de manipulação e de distorção de Satanás, uma das mais terríveis, foi separar ciência política de religião, porque tudo está interconectado. Todas as vezes que o povo de Israel foi bem-sucedido, o nome de Deus estava no topo, estava no reinado. Todas as vezes que a gente fala sobre mente e cognição, ciência, quem é o principal envolvido? A pessoa de Deus. A ciência valida Deus. O conhecimento cognitivo valida Deus, Nayara. Isso mesmo. Então, todas as vezes que o inimigo tentar separar na sua mente de ser assim, ah, não, isso aí é só fazer. Ah, não, aquilo ali é só orar. Não, é uma junção, é uma unidade. Espada penetrante, cortante, mais do que espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma do espírito. Se fosse fácil, se fosse essa separação tão separadinho, seria algo fácil de fazer? Não. Tá tudo interconectado. Quer ter uma mente saudável? Ora, perdoa, agradece. Quer ter um negócio bem-sucedido? Ora, perdoa, agradece. Como que eu faço isso? Às vezes eu vou precisar de ajuda. E tá tudo bem. Existem feridas que são muito profundas. E é justamente esse processo. Não é uma vez, é 70 vezes? 7. Então nós vamos ter que nos submeter e nos colocar dentro de situações onde nós vamos ter que vencer o nosso orgulho, nós vamos ter que vencer a nossa autossuficiência, nós vamos ter que vencer a nossa necessidade de validação e aprovação, vamos ter que vencer nosso medo da vulnerabilidade para se submeter a esses processos e sermos verdadeiramente livres. Amém. Lilian, que coisa poderosa. Meu Deus do céu. O Didi acabou de escrever ali, ó, vencer o medo. A Bíblia diz que o verdadeiro Vencer o medo. amor lança fora todo medo. Gente, olha que coisa extraordinária, né? Você foi falando aí, Lilian, e eu já estava com isso na cabeça, e você foi e falou exatamente o que eu estava pensando, né? Você colocou mais um elemento. Você falou da ciência, da religião, né? Quer dizer, da fé e da política. E quando você estava falando sobre essas questões aí, veio para mim muito forte esse nível de entendimento, de compreensão de que cada vez que a gente conhece mais da ciência, mais a gente conhece sobre Deus. Cada vez que a gente estuda mais a ciência, mais a gente percebe o quanto que Deus é real, o quanto que ele não pode ser inventado. Eu falei isso na live do primeiro dia de Provérbios, quando eu disse sobre uma pesquisa da NASA, e essa pesquisa da NASA ela comprovou que o universo foi criado por meio de ondas sonoras. Deus ele falou: haja luz e houve luz, e haja firmamento e houve ondas sonoras. A ciência provou isso. Então, quanto mais os cientistas procuram descortinar para destronizar Deus, mais eles entendem que tudo que existe aí não teria como ter sido criado se não houvesse uma força muito maior. E eu queria trazer mais um nível aqui de compreensão para essas pessoas que estão aqui na live e agradecer essas quase 60 pessoas que estão conosco aqui. A gente sabe que hoje é um sábado e as pessoas têm seus compromissos, seus afazeres. Então, você que está aqui com a gente, parabéns pela sua dedicação. Eu tenho certeza que você vai ser muito recompensado, mas você está tendo hoje um nível de conhecimento de altíssimo nível. E aqui, para mim, o que que fica cada vez mais comprovado, Lília? E isso é uma coisa que eu tenho aprendido mais sobre isso a cada ano. E de uns 2 anos para cá, isso para mim se tornou quase que uma certeza absoluta. Quer dizer, hoje é uma certeza absoluta. Tudo na vida existe uma causa. A Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Tem pessoas que estão aqui, Lília.
que podem, em vários momentos, se perguntar a respeito de comportamentos que tem na vida e não entender o comportamento. Mas quando a pessoa entende o comportamento, vamos supor, você que está aí, que é fofoqueiro, por que que eu sou fofoqueiro? Porque você, lá no fundo, por uma lacuna, por uma carência, você precisa de validação social. Você sente a necessidade de ser reconhecido, por isso você age desse jeito. Não é porque você é uma pessoa ruim. Uma coisa que eu aprendi, Lilian, no que diz respeito a desenvolvimento humano, tá? Quando eu fui trabalhar de verdade, porque lá em 99, 1999, Lilian, eu já estava trabalhando com pessoas dentro de uma multinacional em 99. No ano 2000, eu já estava num cargo de liderança, no ano 2000. Então, há 25 anos atrás, eu já era líder de pessoas, eu liderava pessoas. Mas eu não liderava apenas pessoas, para alcançar números. E aí, uma coisa que eu aprendi lá para 2003, depois de uns 4 anos, 3, 4 anos, numa posição de liderança, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que você não treina pessoas para bater meta. Você treina pessoas para que elas sejam pessoas melhores. E se elas se tornarem pessoas melhores, elas vão fazer tudo melhor em suas vidas, em todas as áreas das suas vidas. Então, isso que eu fui aprofundando no conhecimento sobre ser humano, né? Hoje, inclusive, o seu maridão, querido, né? Maravilhoso, uma pessoa amável, eu amo o Azaf. Ele sentou ao meu lado no restaurante e falou: Antunes, me fala uma coisa. Ele começou a me perguntar algumas coisas, né? Começou a perguntar sobre liderança, começou a perguntar um monte de coisa. Eu fui falando para ele a respeito de como que eu tinha adquirido o meu repertório como líder, e o meu repertório sobre pessoas, de conhecimento de pessoas. Então, eu estava falando sobre isso com ele. E aí eu fui contando para ele como que eu havia me aprofundado, né, dentro cada vez mais do desenvolvimento de gestão de pessoas. Eu falei, Azaf, eu já trabalhava com empresas, já era líder, já coordenava pessoas, já liderava, já direcionava. Eu me formei em administração de empresas, mas eu fiz MBA na área de gestão de pessoas. Então, eu quis entender cada vez mais sobre pessoas. E quando eu mergulhei no entendimento mais profundo ainda sobre pessoas, eu aprendi um conceito que mudou minha vida, Lilian. E eu quero compartilhar esse conceito com cada uma das pessoas que está aqui nessa live. Com Aires, com Andreus, com Tarlin, com a Camila, com o Matheus, com a Jane lá de Jequié, com a Ana Maria também lá de Salvador, que está vindo para o ano do nascimento, para a Josiele, para a Carol lá de Curitiba, a Aline Santos, para Juliana lá de Uberlândia, para o Marlon e os demais aí que estão com a câmera fechada. Eu quero compartilhar isso com cada um de vocês e aquelas pessoas que vão assistir depois isso aqui pelo YouTube, né? Eu vou te falar uma coisa, isso aqui é uma baita de uma aula. Assiste depois no YouTube, amigo, com um caderno na mão e caneta. E compartilhe isso com pessoas. Eu aprendi uma coisa muito poderosa, Lili. Quando eu aprofundei no conhecimento sobre o ser humano, eu entendi que uma das principais chaves que nós devemos ter na nossa vida, seja você nas suas relações pessoais, sociais, profissionais ou até mesmo, por exemplo, casamento, tá, gente? Nas relações conjugais. Procure separar pessoas de comportamentos. Não são as pessoas que são ruins. Elas podem ter comportamentos ruins. Então, não é porque a pessoa ela é fofoqueira que ela é ruim, ou porque ela é vaidosa ela é ruim, ou porque ela é orgulhosa que ela é ruim, porque isso não define a sua identidade. A sua identidade é o que Jesus fez você para ser. É o que Deus fez Isso. você para ser. Só que às vezes a gente precisa alinhar o nosso comportamento. Só que olha que coisa interessante. Quando você passa a ter esse nível de maturidade, aí você entende assim: opa, peraí, a pessoa é fofoqueira. Não é porque ela é ruim, é porque existe uma lacuna na vida dela que faz ela precisar de validação social. Então, deixa eu olhar para ela com um olhar de mais amor, com um olhar de mais empatia, com um olhar de acolhimento. Eu vou acolher essa pessoa e eu vou ser cura para a vida dela. Então, para a gente fechar, Lília, eu queria que você fizesse um fechamento sobre como nós podemos ser cura na vida de pessoas. Eu acredito, Antunes, que todos nós podemos
nós temos tanto potencial para ferir quanto para curar. Nós somos uma potência. E aquilo que Deus quer usar em nós para ferir, o inimigo tenta usar, curar. E nós vamos curar pessoas a partir dos nossos processos de cura. Nós vamos curar pessoas a partir das nossas experiências, daquilo que a gente passa, daquilo que a gente experienciou, conseguiu superar, porque aquilo gerou autoridade em nós. A gente consegue gerar cura a partir do momento em que a gente se olha com carinho e se acolhe. Porque lembra, ama ao teu próximo como a referência sou eu. Então, como eu estou me acolhendo? Como eu estou me percebendo? Como eu estou lidando com os meus problemas? Como que eu vou querer ser mais compreensiva e misericórdia com alguém se eu não consigo ser misericordioso comigo? Tem como? Então, nós precisamos estar o tempo todo dentro desse processo, e eu achei interessante, tem um comentário aqui falando sobre pedir ao Espírito para poder nos curar. O Espírito Santo, ele traz a nossa cura. O Espírito Santo, ele está conosco, só que muitas vezes as pessoas acham que ele vai fazer tudo por nós. E não é, nós precisamos fazer junto, porque as bênçãos e a misericórdias nos seguirão todos os dias da nossa vida, mas só dá para seguir alguém que está em movimento. Dá para seguir alguém parado? Dá para seguir alguém que está no mesmo lugar? Dá para seguir alguém que não está fazendo nada? Não, é bondade e misericórdia seguindo a partir dos nossos passos para o nosso processo de cura, a partir desse caminho. E que caminho nós estamos construindo? Quais são esses processos? Qual é esse trajeto que nós estamos fazendo para nós e estamos levando ao outro? Então, muitas vezes, a gente fica, caramba, eu gostaria tanto de curar pessoas, eu gostaria de tanto de curar pessoas. Tá bom, maravilha, isso é incrível. Vamos tentar não ferir? Já ajuda pra caramba. Vamos nos curar para podermos não ferir? E aí, a partir dessas curas, nós vamos ser cura. Porque às vezes a gente passa por processos que na hora a gente não entende, mas que são propósitos de Deus para alcançar pessoas. Porque todo propósito de Deus encosta em pessoas, tem a ver com pessoas, senão a gente não é fonte, a gente é represa. Bateu em nós, se nossas experiências ficam só pra gente, a gente é represa. Se nosso testemunho ficar só pra gente, a gente é represa. Se nossa cura ficar só pra gente, a gente é represa. Não, nós somos fontes. Rios de água viva fluirão do nosso interior, mas nós precisamos estar conectados à fonte. Nós precisamos estar nos alimentando daquilo que a nossa boca vai falar e vai estar cheio o nosso coração. Mas primeiro a gente precisa encher o nosso coração disso, de cura, de processos emocionais, terapia, treinamentos, todos esses conhecimentos e essas ferramentas, os testes, as avaliações, a partir do momento eu só consigo mudar aquilo que eu sei. Então, sem mistificar, mas entendendo que o físico concilia com o espiritual, ele concorda, ele colabora e o Espírito de Deus responde à nossa ação. Só existe resposta no altar se houver sacrifício. Se não sacrificar, não tem oferta, não tem presença, não tem fogo do céu. Tem que haver uma ação. E essas ações de cura, elas sim vão fazer com que o Espírito se manifeste e você seja canal de cura para outras pessoas. Extraordinário. Lília Medeiros, eu quero agradecer em nome do pastor César a sua Agradeço. entrega maravilhosa, né? Eu quero te dizer que nós temos orgulho muito grande, tá? Em poder hoje dizer que Glória você a faz Deus. parte da nossa equipe, como Sete Capital, e também um orgulho imenso de falar que você faz parte da minha equipe, Marcelo Antunes. Glória a Jesus. E eu acredito muito no potencial que Deus colocou dentro de você, na verdade que Ele tem gerado sobre a sua vida. E eu sei que, como diria o pastor César, a gente só está no primeiro degrau. E eu sei que tudo aquilo que está sendo gerado ao longo de todos esses anos, ao longo dessas experiências
e ao longo daquilo que nós entendemos como um movimento profético para este ano, aonde daqui a uma semana, no sábado que vem, sábado e domingo que vem, estaremos naquele mega auditório em Brasília, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, vivendo uma atmosfera incrível, com o tema O Ano do Nascimento. Então, eu creio que coisas novas também estão nascendo na sua vida, coisas novas estão nascendo na vida de pessoas aqui. E eu Em estava nome de refletindo Jesus. sobre isso, sabe, Lilian? Eu estava refletindo, assim, olhando para cada pessoa que já passou por aqui e falando, cara, tá aí a resposta de por que que a empresa do Pastor César é tão bem sucedida. Olha as pessoas que Deus colocou com ele, cara. Glória a Deus. Então Deus colocou uma Lilian, Deus colocou um Leandro, Deus colocou um Júlio, Deus colocou um Adriano, Deus colocou um Aires, Deus colocou um Nassim. Cara, cada pessoa, colocou um pastor Michel, cada pessoa que está passando aqui vem com um nível de contribuição tão barra alta que eu acho que as pessoas que não são da sete hoje olham para isso e falam, cara, tá explicado. Por que que esse ministério, né? Porque não é uma empresa, gente, é um ministério. O pastor César entende que a empresa é um ministério. Ele sempre fala: Amém. você que é um cliente, Jesus quer uma alma, é um ministério. Só que não se faz um ministério forte, sólido, sem pessoas sólidas, sem pessoas fortes. É o conjunto que libera o crescimento. Então eu queria agradecer tremendamente. E eu já vou te falar uma coisa, tá? Airaão, só para você ficar com vontade. A Lilian agora também é uma das analistas da minha equipe, ela faz o teste lá, o assessment do ADV, ela é da Devolutivo, e eu estou convidando ela, Aires. Nós vamos gravar uma mentoria barra altíssima. Eu, ela, mais uma psicóloga amiga dela também, que é barra alta, um outro psicólogo e a Adriana Vargas. Então, nós vamos gravar uma mentoria que vai ser, assim, gente, um estrondo. E também, Lilian, eu quero aqui agora, diante de todos, convidar você para mais um projeto que você precisa trazer coisas que vão ser muito fortes para um outro treinamento que eu vou gravar agora antes do Ô, 2026. Antunes, eu Oi, acho que para iniciar todo esse movimento aí, para você começar assim, pesado mesmo, você tinha que liberar uma ferramenta dessa grátis pro Airão, né? Eu acho que nada mais justo, hein? Vai, vai. anuncia aí. Eu sei. Você tá querendo doar isso pro Aires, anuncia. Não, não venha com Não, palavras negativas. Aí, ó, tá você rindo. sabe que você não pede, você manda, né? O Airão, ele não pede, não, gente, ele manda. Até porque o Aires é uma pessoa que honra demais a minha vida, gente. Pensa numa pessoa que honra demais a minha vida. É um cara que cuida de mim, é um cara que sempre quer o meu bem. Então, você pode saber assim, que vai ser um grande prazer, né, poder te dar esse acesso, que eu sei também que vai levar a sua vida mais uma vez para um próximo nível. E Lília, e você vai estar também comigo aí num projeto incrível, que até o Yarley, que está aqui com a gente na live, ele falou, Antunes, você precisa gravar um treinamento. Eu falei, que treinamento, Yarley? Aí ele já montou para mim a estrutura do treinamento e falou, ó, essa é a estrutura, é a espinha dorsal, o resto você voa. E o tema desse treinamento, Lilian, é liderança magnética. Eu vou ensinar as pessoas como se tornar um líder magnético, mas eu vou precisar de você trazendo um módulo lá, porque tem coisas muito profundas da liderança magnética. Sem elas, não tem como ser líder magnético. Pessoal, eu vou Uau. agradecer a cada um de vocês, tá? Dizer que foi um prazer imenso poder estar aqui com cada um e liberar sobre a sua vida uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra que vai haver crescimento, que vai haver mudança, que algo novo da parte de Deus vai chegar sobre a sua vida. Você que precisa de cura, o Espírito Santo é a sua cura. Você que precisa de cura, por esses dias você vai receber uma palavra de confronto, uma palavra de conselho, mas também uma palavra de acolhimento. Então, que Deus possa abençoar tremendamente a vida de cada um de vocês. E agora eu preciso ir, porque eu estou indo celebrar um culto juntamente com o pastor César, tá bom? Um beijo no coração de todos e até amanhã, 18 horas, gente. Obrigado.